Amém, meus irmãos? Livro de Naum, capítulo 1, verso 7. Esse versículo tem falado tanto ao meu coração nesses dias. Deus é bom. Ele é um refúgio em tempo de angústia. Ele conhece aquele que nele confia. Deus é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. E Ele conhece as pessoas, aqueles que nele confiam. Nesses dias de angústia, nesses dias de lutas, de perdas, Deus está olhando e Ele está procurando pessoas que mesmo nesses dias maus confiam nele. Próximo domingo nós estaremos falando, se Deus assim nos permitir, sobre tomando posse das promessas de Deus em tempos de crise. Deus não é só aquele quando tudo parece bem. Deus é Deus quando não havia nada. Então eu quero dar uma palavra com muito carinho. Tem lares que estão enfrentando muitas lutas. Tem mães enfrentando momentos de dores. Tem empresários apavorados, amedrontados, com risco de perder ou de perderem investimentos de anos. Eu quero lançar uma palavra de fé sobre a sua vida. Verbalize o que você crê diante deste Deus poderoso. Coloque a sua vida, coloque a sua casa, coloque a sua empresa, coloque os seus negócios, porque o nosso Deus é Deus em todo o tempo. Não esmoreça o coração. Uma coisa eu sei, que Ele é o refúgio para aqueles que nele confiam. E você pode e deve confiar nele. Salmo 125 diz que o Senhor é uma rocha. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor. Meu amado, minha amada, decida confiar. Ah, pastor, não sei mais o que fazer. Simplesmente olhe para os céus e diga: Senhor, meus olhos estão em Ti. E deixe Ele direcionar. Ele vai te surpreender. Meus irmãos, eu estou perguntando a Deus todos os dias, de que forma eu posso cooperar, de que forma eu posso ajudar, de que forma eu posso responder. Algumas coisas éticas eu não vou dizer aqui, mas Deus tem colocado muitas pessoas no meu caminho. Eu estava orando, e talvez alguns moradores do nosso condomínio estejam agora sintonizados. Eu estava orando de que forma eu poderia abençoar os 72 moradores dos apartamentos do nosso condomínio. E aí surgiu essa pandemia. E hoje nós estamos abençoando, fazendo caminhadas de oração, conversando com as pessoas, ajudando os que não têm nenhuma possibilidade, providenciando máscaras. A crise, por favor, creia nisso, a crise não é o fim, a crise é uma oportunidade de Deus. Nós estamos vivendo dias que não sabemos interpretar, não sabemos explicar.
Mas tem coisas que nós não precisamos explicar, nós precisamos do remédio. Então se dobre diante do Senhor e espera nele. Nossa palavra nesta manhã, obviamente, destinada às nossas, muito especialmente, às nossas queridas mamães. Mães que rompem em tempos de crise. Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Esse livro, ele está ali no final, quando termina o livro de Ruth, Juízes, Ruth, e aí começa Samuel. Então Samuel surge num tempo de crise. No livro de Juízes a Bíblia diz que não havia rei, e cada um fazia o que bem entendia fazer. O povo se rebelava contra Deus, o povo se arrependia e se voltava para Deus, ou seja, o povo vivia um tobogã, altos e baixos. É nesse contexto de perdas e ganhos, de perdas e ganhos, de perdas e ganhos, de sobe e desce, de choro e alegria, é que Deus revela esse quadro de 1 Samuel. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, a mulher e a concubina. O nome de uma era Ana e a outra Penina. E Penina tinha 2 filhos. Penina significa pérola, mas Ana significa graça, favor de Deus. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Siló era o lugar onde estava o tabernáculo, a arca de Deus. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Eu quero dar uma paradinha aqui. Irmãos, Ofni e Finéias, eles vão morrer lá no começo do reinado de Saul, por causa dos seus pecados, líderes espirituais. Esses 2, Ofni e Finéias, sacerdotes, filhos de Eli, eles, Samuel, que ia nascer, foi criado junto com eles. Por isso eu quero dar uma palavra muito especial. Nós não somos resultados do meio, porque Samuel foi criado na casa de Eli, que estava em pecado. Samuel foi criado no meio desses 2 meio-irmãos, ou desses 2 irmãos adotivos, Ofni e Finéias, que eram ímpios, apesar de vestirem as roupas sacerdotais. Mas Samuel não se corrompeu, porque ele ouviu a voz de Deus. Ele escolheu o Senhor. Ele tinha fundamentos. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Olha, Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha filhos. Porém Ana dava uma parte excelente, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar. Eu vou para o final do texto, que diz: porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, tenho porém derramado minha alma perante o Senhor.
Eu sou uma mulher tribulada de espírito, eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher triste, eu sou uma mulher sem significado, sem sentido de vida, mas eu estou aqui buscando aos pés do meu Deus algum significado para a minha vida. Ah, meus irmãos, eu estou inflamado com essa palavra que nós vivemos essa semana. Gente angustiada, gente que não tem perspectiva, mas que decide construir os seus sonhos aos pés do Senhor. Gente que está como um zero à esquerda, mas decide: eu quero ser um zero à direita, eu quero colocar significado na minha vida. Não temas, pois, a tua serva, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, não tenha a tua serva por uma mundana, uma mulher ímpia, porque da multidão dos meus cuidados e de meu desgosto tenho falado até agora. Eu quero dizer, mamãe, sabe para quem você deve dizer os teus desgostos? Para ele. Sabe onde você deve derramar todas as suas dores? Diante dele, no altar. Faça do seu quarto um altar, faça da sua casa um altar, e derrame-se diante do Senhor, declare diante do Senhor as suas dores, as suas tristezas, os seus sonhos. Foi o que Ana fez. Então, Eli, que já tinha sido rejeitado por Deus, mas ele era o sumo sacerdote, e ele, por representar Deus, ele tem uma palavra. Deus coloca uma palavra nos lábios de Eli. Por isso eu quero dizer que ainda que o seu pastor não seja o pastor do seu coração, não seja o pastor da sua expectativa, não agrade você, ele pode trazer uma palavra do trono de Deus para a sua vida. E Eli, mesmo reprovado por Deus, ele diz essa palavra para Ana: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha, o que é receber uma palavra rema. Olha o que o texto diz. Assim, ela diz: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e o seu semblante já não era triste. O que é que aconteceu? Ela continuava estéril, ela continuava sem filhos, mas agora ela tinha uma palavra. Nesta manhã, você vai receber uma palavra. Eu quero que você pegue essa palavra, não abra mão dessa palavra, porque ela vai se realizar na sua vida. Mulheres que rompem, mães que rompem, mesmo em tempo de crise. Então, meus irmãos, naqueles dias, uns dias difíceis, dias tremendos, sem governo, sem direção espiritual, subsacerdote velho, gordo, os filhos corruptos. Mas lá nas montanhas de Efraim, tem uma família. Preste atenção nisso. Lá nas montanhas, longe dos olhos de todos, lá nas montanhas, tem uma família, tem um casal, Eucana e Ana. E Deus olha, entendeu o versículo que eu citei? Naum, capítulo 1, verso 1, verso 7. Deus é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia, e Ele conhece aqueles que nele confiam. Deus olhou, e lá nas montanhas de Efraim, Ele encontrou uma família, Ele encontrou um casal, Eucana e Ana. Ana era estéril, Penina, muitos filhos. Ana, sofrida, amargurada, angustiada. Penina, jubilosa, toda cheia de significados de vida. Mas Deus
preservou Ana. Aquilo que parecia ser vergonha, aquilo que parecia ser desgraça, aquilo que parecia ser a ruína, aquilo que parecia ser uma maldição, Deus estava no controle. E ele diz: Ana, chegou a tua vez. Chegou a tua vez. E aí, Ana, eu quero aproveitar essa palavra para te encorajar, mamãe. Quantas vezes você tem orado? Quantos anos você tem orado? Quanto tempo você tem orado? E parece que os céus são de bronze. Mas Ana não desistiu. Ela não desistiu. Ela continuou orando. E aí chegamos aqui. Entender que Deus está procurando corações quebrantados e dispostos em meio a crises, ou às crises. Ana revelou algumas marcas de um coração que atrai a atenção de Deus. E quem sabe você tem essas marcas. Um coração inconformado com o fracasso. Parece que nada funciona na sua casa. Parece que as coisas não funcionam no seu casamento. Parece que as coisas estão de mal a pior. Mas Ana não desistia. Ela era uma mulher perseverante. Então Deus está procurando corações que não se conformem com os fracassos. Irmãos, eu me esforço muito para não misturar igreja, vida espiritual com política. Mas eu quero fazer aqui um paralelo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, no nosso Brasil, o produto, lá nos currais não hajam mais vacas, o produto da malhada seja arrebatada. Todavia, é o que Ana estava fazendo. Ainda que tudo parecia perdido, você inconscientemente tem amaldiçoado sua família, inconscientemente você tem amaldiçoado sua nação, o seu país, porque você olha para o que está acontecendo e você fala coisas sem pensar. Comece a lançar uma palavra de esperança, comece a lançar uma palavra de restauração, comece a lançar uma palavra de vida no nosso país. Porque esse menino iria mudar a história da nação de Israel. Deus pode levantar da sua família uma pessoa que vai fazer diferença no seu bairro, na sua cidade, nesta nação. É que nós estamos acostumados ao fast food, queremos a mudança para amanhã. Só que Deus, uma frase que Ele me deu há algum tempo atrás, Deus não tem pressa, Deus tem planos. Ana experimentou muito tempo de frustração, porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, ou seja, embora o Senhor não tenha permitido que ela gerasse filhos. Não existe meio. A fertilidade, a fecundação é um milagre que saiu dos lábios de Deus. Quando Ele fez Adão e Eva, Ele disse: multiplicai-vos. É sobre essa palavra. A vida. Não há como explicar. Ela experimentou humilhação. A sua rival excessivamente a provocava. Irmãos, homem resolve isso fácil, dá logo um soco, acaba o problema e vira pau da barraca. Mulher não, mulher é diferente. Tente imaginar um homem com uma mulher já enfrenta
uma série de dificuldades. Eu estou tentando encontrar a palavra certa aqui. Agora, tente imaginar um homem que tem duas dentro de casa. Uma mulher feliz, realizada, e a outra mulher infeliz e amargurada. Só que Ana não era mulher de falar. Ana era uma mulher de chorar. Por isso que esse cântico é importante que cantamos hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, aos olhos de Penina, aos olhos de Eucana, a noite de Ana duraria muito tempo, mas aos olhos de Deus, a noite de Ana estava terminando. Um novo dia iria raiar. Novas coisas iriam acontecer. Ana era humilhada por Penina. As mulheres sabem como fazer isso. Não é verdade? Olha, uma mulher olha para a outra e ela vê coisa que o homem nem imagina ter. Tamanho dos cílios, algumas formas físicas. Homem enxerga o rosto. A mulher enxerga os mínimos detalhes. A Penina cutucava a Ana, humilhava a Ana. Eu tenho filhos, você não tem. Tente imaginar isso. E Ana chorava. E o Eucana, como muitos maridos, ele pergunta assim: Ana, por que você chora? Ora bolas, porque eu não tenho filhos. E ele ainda cai na besteira. Aliás, se tem uma coisa que o homem precisa aprender, é ficar de boca fechada quando a mulher chora. Porque quando a mulher chora, ou quando a mulher fica irritada, estressada, é a pior coisa querer dar uma palavra para ela. Aí o Eucana ainda cai na besteira de dizer assim: não sou eu melhor do que 10 filhos. Parece que Penina tinha uns 10. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Será que é? Algum homem é melhor do que 10 filhos? A mulher troca o homem por um, quanto mais por 10. Não é verdade? Aí o Eucana, tadinho, saiu com cara de tacho, porque a Ana não deu resposta. Ela era uma mulher singular, era uma mulher diferenciada. Ela não perdeu tempo com Eucana. Ela queria solução e Eucana não tinha. Ela podia até pensar: a culpa é tua porque eu não estou gerando. Não, ela ficou em silêncio e foi lá para o altar de Deus. O melhor lugar de uma mulher chorar as suas dores, o melhor lugar de uma mulher se lamentar, o melhor lugar de uma mulher colocar todas as suas amarguras é diante do altar do Senhor. Provações. Ela se levanta e ela vai. Então, irmãos, Ana revela uma fé irresistível. Ela vai lá para o altar e ela começa a orar. Aquela oração que ninguém escuta, só Deus. Mas, obviamente, eu fico imaginando Ana dizendo assim para Deus: Senhor, Tu sabes que eu quero gerar um filho, Tu sabes que eu não aguento mais essa vergonha, Senhor, até que um momento chegou e o Espírito Santo iluminou o seu coração, e ela teve um vislumbre de fé sobrenatural, e disse: Senhor, tem um detalhe, se o Senhor me der esse filho, eu vou prepará-lo para o Senhor, não é para mim não. Eu só quero ter a honra de ser mãe. Mas se o Senhor me der um filho, eu vou gerar esse filho, eu vou cuidar dele até desmamá-lo, e depois eu vou consagrá-lo para o resto dos seus dias ao Senhor. Ah, meus irmãos, aí, imagine ela no altar, e o sumo sacerdote Eli, ele observa e fala assim: essa mulher está embriagada. Não é assim? Na hora das nossas dores, ainda parece um desnaturado que não entende, e fala o que não vai ajudar. E Ana, mulher de espírito nobre,
não perde tempo e diz: não, meu senhor, não julgue a tua serva ser uma mulher mundana. Das minhas muitas dores tenho falado eu ao Senhor. E o próprio sumo sacerdote ficou quebrantado. E aí Deus coloca nos lábios dele, porque eu acredito que Eli não tinha capacidade de dar essa palavra para Ana. Ele não tinha, como eu muitas vezes não tenho, e como muitos líderes não têm, em determinados momentos, condições de dar uma palavra certa para a pessoa certa. E o Eli diz: que o Deus de Israel lhe conceda conforme pediste. Ah, meus irmãos, quando ele disse isso, é por isso que muita gente perde a bênção. A Ana não tupidiou, ela disse: eu recebo. Na hora, ela tomou posse. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque ela saiu com um semblante diferente. No começo ela era triste, no começo amargurada, no começo chorosa. Agora ela sai do altar cheia de alegria. Ah, meus irmãos, o filho ainda não tinha sido gerado, não havia ainda nenhuma materialização da promessa, mas ela já estava tomando posse, ela creu e ela se alegrou na promessa de Deus. Eu quero dizer para você, mamãe, eu quero dizer para você, família, eu quero dizer para você, empresário, que está vivendo esse caos no Brasil, recebe uma palavra de Deus e tome posse das promessas do Senhor na sua vida. Pare de murmurar, pare de criticar, pare de ser pessimista e diga: eu vou vencer. Se alegre no Senhor. Comece a cantar na sua empresa. Eu sei que não é tão simples. Ontem eu li uma empresa em Minas Gerais, Juiz de Fora, com quase 2.000 funcionários, fechou. Entre na sua empresa, comece a cantar, chame Deus para esse lugar, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Em segundo lugar, entender que em tempo de crise, podemos romper com o sobrenatural de Deus em nosso favor. Quando Eli deu aquela palavra: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela disse: ache a tua serva graça aos teus olhos. Irmãos, ela não se achava digna, mas ela cria. Ache a tua serva graça. E assim ela foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Precisamos olhar e entender os processos da história. Quando Jeremias foi levantado por Deus como profeta num tempo de crise, era para a destruição da nação, e Jeremias começou a anunciar a palavra, e Deus havia dito que ele iria arrancar, mas ele iria reconstruir, e Jeremias está vendo só arrancar, não havia reconstrução, e Jeremias entra numa crise, e chega no capítulo 20, ele diz assim: Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu, por mais que eu fale, esse povo não muda, os sinais de mudança não aparecem, Senhor, e eu estou angustiado, eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar, eu não quero mais orar, eu não quero mais nada, mas quando eu penso que vou ficar em silêncio, um fogo começa a queimar dentro de mim. Meus irmãos, quando nós pertencemos a Deus, Ele não deixa a gente desistir.
Quando Deus nos chama para um propósito, Ele não nos deixa desistir. Jeremias estava cansado, decepcionado, angustiado, mas Deus acendeu um fogo no seu coração, e é isso que eu estou profetizando agora, nesta manhã, o fogo de Deus, incendiando o seu coração, mamãe, o seu coração, papai, essa família, há um altar de Deus, incendiando essa casa. Porque Deus não é homem para que minta. Encontramos na vida de Ana um Deus que responde às orações. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela orar, ela não desistia. Deus está acompanhando os processos. Deus está acompanhando cada detalhe da sua vida. Podemos aprender que mesmo em um lar com crises, porque Ana tinha uma competidora dentro da sua casa, Penina, um marido que não tinha nem sempre uma resposta positiva para ela. Mesmo, podemos aprender, mesmo em um lar cheio de crises, cheio de lutas, podemos escolher lutar por nossos sonhos. Mesmo em uma família disfuncional, se Deus encontrar uma pessoa, se Deus encontrar uma mulher, se Deus encontrar um marido, se Deus encontrar um filho que tenha uma atitude de buscar sua presença, de colocar diante dele as suas dores, os seus sonhos, ele vai responder, ele vai agir. E Ana perseverou. Nesse contexto, e ela chorou, ela orou, e ela disse: Senhor, irmãos, muitas vezes nós estamos pedindo a Deus coisas para nós mesmos. Ana entendeu, e ela decidiu: eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para Deus. Talvez o seu filho hoje esteja fora de casa, talvez o seu filho nem telefone para você, talvez o seu filho não demonstre amor, ele não demonstre carinho, ele não demonstre nenhum gesto de gratidão, e você fala assim: que filho é esse que eu tenho? Vá para os pés do Senhor. Deus não te deu filho para você. Filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Filhos são flechas que devem ser preparadas para serem lançadas um dia. Sabe por que muitas famílias sofrem? E muitas mães sofrem? Porque querem criar os filhos como brinquedos para si. Ah, meu filhinho, já tem 35 anos, meu filhinho, meu bebê. Ele tem que crescer, ele tem que se amadurecer, emancipar, tem que ser flecha para ser lançado, não é bebê não. Ah, minha filhinha, não, Deus não fez a filhinha, Deus fez uma mulher para ser lançada, uma guerreira, como Ruth, como Débora, como Esther. Mas muitas vezes nós queremos um filhinho para ser o nosso bebê. Com todo respeito, irmãos, nesses anos de pastorado, tenho visto muitas famílias
sofrendo porque criam filhos para serem bebês de 40 anos. E alguns ainda tomam todinho. Por último, em tempo de crise, Deus precisa encontrar corações decididos a lutar por suas famílias. Se o seu filho ver um pai, uma mãe, guerreira, dando direcionamento, dando comando, diante de Deus, esse filho vai aprender. O filho vai aprender. Irmãos, eu peço perdão se às vezes eu sou mal entendido. Mas, por exemplo, eu não acho que seja necessário a mamãe arrumar o prato de comida para o filho. Não acho. Esse miserável um dia poderá morar sozinho. E como é que vai ficar? Vai comer sardinha? Vai comer pão com mortadela? Vai comer pizza a vida toda? Ensina ele a fazer um arroz, ensina ele a fazer um bife, ensina ele a fazer alguma coisa. E quem sabe, mamãe, um dia que você não estiver bem, fala assim: meu filho, vai para a cozinha hoje e faz uma coisa gostosa para tua mãe. Mas como? Você nunca ensinou. A filhinha, com 35 anos, a mãe sai catando as calcinhas. Misericórdia. Não, temos que preparar para o futuro, para esse tempo difícil. Ana, ela queria criar para Deus. Agora eu fico pensando, como Ana lidou com isso? Diz o texto que até desmamar. Não diz quantos anos Samuel tinha quando foi entregue lá no tabernáculo em Siló. Segundo estudiosos, entre 3 e 6 anos. Entre 3 e 6 anos. Mas vamos imaginar que seja 6 anos. Vou colocar o máximo, 6 anos. Olha, desmamar uma criança com 6 anos já é um absurdo, né? Imagine um garotinho com 5 anos e meio, mamadeira. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que ele mamou até 6 anos, aí com 6 anos desmamou. Como levar uma criança de 6 anos e entregar para o Eli, para o Ofni e Finéias e suas mulheres, e deixar lá? Irmãos, só Deus no negócio. Como é que uma criança, filho único, o filho da promessa, o bebê esperado, o que Ana fez com esse bebê para ele ter resposta para aceitar ficar no tabernáculo com 6 anos? Sabe o que Ana fez? Ela fez o que ela prometeu fazer. Desde pequenininho, ela começou: meu filhinho, você vai crescer no tabernáculo, filhinho, você vai ser sacerdote, filhinho, Deus vai te guiar, filhinho, um dia você vai ouvir a voz de Deus, filhinho, você será homem de Deus, filhinho, você vai fazer diferença na nação, você não terá uma vida comum. Ela começou a plantar no coração de Samuel, desde o seu nascimento, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida. Por isso que quando com 6 anos ele foi deixado no tabernáculo, aquele menino, ele resistiu. Quando os filhos são preparados para serem aquilo que Deus disse que serão, ou que seriam. E eu fiquei pensando, quando estudava esse sermão, como é que uma criança de 6 anos, a mamãe está indo embora? Como é que ele reagiu? Irmãos, eu vejo. Eu tenho lá na nossa rua uma família que são separados. E quando a menina vem da escola, às vezes ela vem para ficar com o pai. Toda vez que vem, toda vez que sai, é um choro terrível que a rua toda escuta. Por quê? Porque a criança quer ficar com os dois, não é com a mamãe, nem com o papai, ela quer ficar com os dois. Agora tente imaginar o Samuelzinho,
que eu acho que nunca ele ouviu esse negócio de Samuelzinho. Samuel! A Ana já deve ter sido bem assim forte, dentro disso. Samuel! Porque quando Deus vai falar com ele pela primeira vez, como é que Deus fala? Samuel! Deus não fala assim, Samuelzinho. Como é que você quer que o seu filho seja visto? Eu quero que seja um homem de verdade. Eu quero que meu filho seja um guerreiro. Eu quero que meu filho seja um vencedor. Então cria para ser. Cria para ser. Porque a Ana preparou. Eu não sei, irmãos, com todo o coração. Eu não sei o que ela fez, mas ela fez. Porque o Samuel ficou. E aí, vamos imaginar 6 anos. Segundo os estudiosos, Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez aos 12 anos. Foi quando ele ouviu 3 vezes, Samuel, Samuel. E ele vai lá para Eli. Até que Eli entende que era Deus que estava falando com Samuel. E Samuel então faz o que Eli mandou. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Samuel tem 12 anos. E Deus fala para Samuel o que vai acontecer com a casa de Eli. 12 anos. Um menino de 12 anos, com coração valente, com coração guerreiro, com coração de profeta, com coração de sacerdote, capaz, preparado para ouvir a voz de Deus e ouvir uma sentença sobre a nação de Israel. 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu já levava dinheiro para casa. Eu trabalhava na roça. Perdi minha mãe com 7. Meu pai viajava. A minha madrasta um dia chegou para mim e disse: Sebastião, o seu pai não deixou dinheiro. Sim, eu tenho. 12 anos. Eu trabalhava colhendo café. Eu trabalhava plantando arroz. Eu trabalhava às vezes no brejo, enterrado na lama até aqui. Quando eu saí eu estava tão cheio de sanguessuga que eu não sabia como fazer. Mas eu me tornei um homem. Morei sozinho. Aprendi a passar roupa. Aprendi a cuidar da casa. Aprendi a fazer comida. As crises não são para nos matar. As crises forjam o nosso caráter. As crises nos ensinam a sermos pessoas melhores, pessoas mais fortes. Precisamos entender que as vitórias em tempo de crise produzirão um louvor. Irmãos, eu quero encerrar com essa palavra aqui. Ana, quando ela gerou Samuel, ela foi lá e o entregou. E ela cantou. Ela cantou. E eu fiquei aqui meditando nesse cântico de Ana, que a Bíblia chama de oração. Ana orou. E ela disse assim: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Olha só, ela que não falava, agora ela fala, mas ela fala do que Deus fez. Porquanto me alegro na tua salvação, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Por que Ana fala isso, meus irmãos? Por que Ana fala? Porque é o que ela tinha ouvido de Penina. Palavras arrogantes, palavras altivas. Você não vai gerar. Eu gerei 10 filhos. Ana agora louva ao Senhor e diz: não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela tropeçava, agora está forte diante do Senhor, e a outra estava caída. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu luz a 7 filhos.
e a que tinha muitos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida. Olha, meus irmãos, prestem atenção nisso. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta do pó o pobre, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Amém, meus irmãos? Você pode ser resposta de Deus nesse tempo de crise, e você pode romper em tempo de crise. Como, pastor, posso fazer isso? Primeira coisa, não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Você crê que Deus tem sonhos para você? Você crê que Deus tem sonhos para a sua família? Então pare de ouvir as vozes erradas e venha para o altar de Deus. Se coloque diante do Senhor. Você acha quantos anos? Penina tinha 10 filhos. Quantos anos Ana ouviu aquela mesma situação humilhante daquela vez? Quantas vezes? Quantas vezes Ana foi humilhada por Penina? Quantas vezes Ana se percebeu incompreendida por Eucana? Quantas vezes? Mas ela não desistiu. Ela perseverou. Ela foi buscar a resposta no lugar certo. Ela foi para o altar. Ela se prostrou. Ela não tinha palavra, ela rasgou o coração. E um dia os céus se abriram e Deus decidiu abençoá-la. Que seja hoje, que seja agora o seu dia, que seja hoje, que seja agora a promessa do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar. E a sua humilhação, a sua vergonha dê lugar à sua vitória e à sua alegria. Mulher, família que está em casa, você pode crer nisso? Então, onde você está, mulher? Eu quero desafiar você a fazer como Ana, se dobrar diante do Senhor e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, as minhas dores estão aqui, a minha vergonha está aqui, a minha humilhação está aqui, mas aqui também está, Senhor, o meu sonho. Se o Senhor me der um filho, eu o criarei para viver na tua presença todos os dias que ele viver. Faça isso aí na sua casa. Se dobre, chore, se derrame diante do Senhor, porque Ele vai transformar as suas tristezas, o seu choro em festa. Ele vai te dar vestes novas, vestes de louvor. Ele vai transformar suas cinzas em coroas, e Ele vai alegar o seu coração e colocará um cântico de louvor nos seus lábios. Oh, amado Espírito Santo, eu peço que o Senhor visite agora cada família, cada lar que está nos acompanhando,
que a tua mão poderosa alcance essas mães, alcance esses lares, essas famílias, e a dor, a tristeza, a angústia, a amargura, as humilhações sofridas, sejam hoje transformadas em alegria. Como Ana, o seu semblante já não era mais triste. Senhor, traz um tempo novo para esta casa, traz um tempo novo para este coração. Nós profetizamos um novo tempo para essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor enquanto você está aí diante do Senhor adorando. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do amado Espírito Santo seja com você, mamãe, e com toda a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenhas misericórdia de ti, e te dê a paz, hoje e por todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Até às 18h30 estaremos juntos novamente. Deus abençoe.